Boa noite a todos. Agradeço muito por essa oportunidade. Não tinha como ideia falar aqui, mas me veio essa vontade muito grande, porque aqui a gente ouviu professores, a gente ouviu pais, diversos outros agentes, mas eu ressalto sobretudo a importância de a gente ouvir alunos, né? Eu ainda estou com a minha cabeça fresca. Eu saí do ensino médio em 2017, ingressei na universidade. E só que esse meu relato claro, eu vou ser verdadeiro, porque por muito tempo parece que a gente entrou numa ignorância quase irreversível. Vide a gente ver nossas ruas, universidades, né, nossas casas, nossos lares, nossas famílias. Mas eu quero incentivar vocês, porque mesmo que eu estudei em 2 escolas católicas, laçalistas, que minha mãe sempre buscou um bom ensino para mim, com todas as dificuldades possíveis, buscou uma escola particular, onde ela pudesse me colocar lá, trabalhar em paz, sem se preocupar com maiores problemas. Mas, infelizmente, não foi assim, porque dentro da escola eu presenciei professores que engravidaram alunas, e não foi nenhum só, tive mais de uma vez. A gente teve professores demitidos porque engravidaram alunas. Infelizmente, as nossas escolas confessionais, como tu mesmo disse, também estão totalmente penetradas por ideologias nefastas, né? Salvo alguma, não sei, mas a maioria das nossas escolas são católicas, rosários, maristas, laçalistas. Então, eu tive situações onde o meu professor foi virado da aula, foi virado da rave da aula, onde ele compartilhava da relação sexual com o marido dele, marido não, o par dele, compartilhava abertamente, sem nenhum problema, só que ele não só compartilhava em aula, como tinha conversas particulares com a gente, falando sobre como era a vida sexual dele. E a gente tem aquilo, bom, o professor é o nosso exemplo. O professor, a gente tem aquela coisa de, o professor não ser perfeito, né? Ele não pode errar, ele não erra. Então, o que acontece? A gente vê aquela perversão, a gente vê aquela falta de valor, e aquilo começa a nos instigar. Porque a gente sempre tem aqueles jargões, aquelas máximas de que nós estamos aqui para ensinar vocês a pensar, como se ninguém aqui soubesse pensar. Como se a gente não tivesse em casa bons pais, bons educadores, de fato. Então, o princípio da minha fala é esse, que mesmo em que eu tenha, dentro de universidade, após o atentado contra o Bolsonaro, ouvido de professora que, pena que não matou. Foi isso que eu ouvi dentro da universidade. Mesmo que eu tinha tido um professor de história, faculdade para escola particular, que tinha tatuagem do Che Guevara. Tatuagem do Che Guevara. E era abertamente comunista, usava boina, tinha fotinho com símbolo da Internacional Comunista. E quando isso fedia, quando isso era divulgado, o que acontecia? Eles fortaleciam, porque iam alunos lá defender. Então, o que acontece? Bom, os alunos estão defendendo. Então, não tem problema algum nisso. Ele é um bom professor. Só que, com a nossa cabeça sendo formada, o professor, através da pedagogia de Paulo Freire, ele sabe muito bem como penetrar no nosso pensamento. Ele sabe muito bem como deixar a nossa vida nefasta. Sabe muito bem como implicar niilismo na gente, como exaurir todos os valores que a gente até então tinha. Eu, muito tempo, entrei no mito assim de que, muito obrigado, meus professores e alunos e colegas, que agora eu estou sendo desconstruído. Todo o meu preconceito que, por culpa do meu pai, por culpa dos meus familiares, eu estou trazendo para cá, vocês estão me ajudando a desconstruir. Agradeço muito a vocês. Só que, muitas vezes, a gente tem algumas iluminações breves, assim. Eu lembro que eu tinha um colega que muito me ajudou nessa caminhada. Ele era um rapaz quieto, um rapaz que não falava muito, só que ele chegava ticando para mim e dizia, cara, não é assim, acorda, né? E a gente tem essa chance de acordar. Só que são as chances ínfimas, que muitas vezes, eu digo infelizmente, porque eu vejo resultados dos meus colegas, eu sou um dos poucos que consegui me livrar desse espectro, desse vazio político, esse vazio de valores que hoje eles vivem, que manifestam na vida deles até hoje. Então, eu quero poder incentivar vocês.
Eu nunca me esqueço de uma aula que eu tive em 2017, meu último ano de ensino médio, onde meu professor de sociologia levou um vídeo de um cientista político falando que a Venezuela, até então, era mais democrática que o Brasil. O que aconteceu? Os meus colegas, muitos, eu já não tinha quase nem amizade na minha sala mais, porque, mesmo de forma truculenta, às vezes, mesmo sem ainda até então ter grandes formações, eu discutia, eu não aceitava, eu não conseguia ficar quieto. E eles começaram a me olhar, será que agora o Nelson não vai falar nada? Será que agora o Nelson vai ficar calado? Eu disse, não vou ficar calado. Mas eu pensei, como eu posso agir? Como eu posso reagir a isso? Eu tinha boa relação com os professores. Isso é um atributo que eu tinha. Isso era um ponto positivo que eu conseguia alçar para rebater aquele tipo de coisa. Então, eu pedi espaço para o meu professor que, na aula seguinte, eu tivesse a oportunidade de mostrar para os alunos que não era assim. E ele me deu essa oportunidade. Só que aí foi um tiro no pé, porque eu me preparei um final de semana inteiro, levei um dossiê da verdade e mostrei ponto por ponto todas as mentiras dele. Obviamente, ele ficou com uma cara de tacho, veio conversar comigo depois, com o rabo entre as pernas, porque o que queria fazer? Eu mostrei. Ele foi democrático, até parabenizo ele, ter me dado essa oportunidade. Talvez ele não esperasse que ia ficar tão feio para ele, mas, de fato, ficou. Então, não quero me alongar muito, mas quero incentivar vocês, pais, cuidem de seus filhos, cuidem o que eles fazem na rua, cuidem com quem eles estão saindo. Porque eu estava conversando domingo com a minha mãe, e ela me falou assim, filho, hoje eu estou muito feliz contigo, né? Tu católico, tu na igreja, tu que hoje prefere estar estudando ao invés de sair, porque por muito tempo tu vinha conversar comigo uns assuntos de droga, de homossexualismo, de uma forma meio estranha, filho, coisa que eu não tinha ouvido da tua boca, me falar que não tem problema nenhum usar droga, que isso é uma forma da sociedade conservadora impor limites a ti. E eu chegava, minha mãe dizia, mãe, qual o problema de usar drogas? E quando tu começa no discurso, porque o pensamento evolucionário, ele não é só na ação, ele está no nosso interior. Ele começa ali na sensualidade, começa na vaidade, e assim vai indo. E aí tu começa a tentar justificar o teu comportamento. Então, usei droga, não usei com continuidade, só experimentei, porque a gente tem que experimentar tudo, né? É isso que a gente sempre ouviu. Tem que experimentar, tem que ver como é que é, tem que ver como é que é o gosto das coisas, todo mundo faz, né? A gente tem essa visão de mito patológico que o jovem tem que curtir a vida, tem que ter sexo livre, tem que ter várias namoradas, né? Experimentar de tudo, por que não, né? Está numa fase de descobrimento, essa fase onde nossos hormônios eles estão mais aflorados, a gente tem essas dúvidas, essas disforias de gênero, que cada vez mais é cativada na nossa cabeça. E se a gente não tem uma boa base de família, se a gente não tem pais que consigam mostrar os valores de uma família, os valores transcendentais, que são muito importantes, não esqueçam, são muito importantes. Se a gente não tem essa base, essa estrutura, é muito perigoso, muito perigoso. Porque foi por muito pouco, eu vivi numa linha muito tênue, de hoje ser um jovem revolucionário e hoje ser um jovem dito conservador. Somos poucos, infelizmente, somos. Mas posso dizer que boas vozes estão se levantando. Boas vozes. Então, tenham esperança, cuidem de seus filhos, conversem com eles, conheçam os professores deles, cuidem com quem eles saiam. De preferência, eu vou até falar, não deixem sair, não deixem ir para festas. Tem festas boas, tem situações boas que eles possam ter algum tipo de divertimento, mas cuidem, porque é nessa oportunidade que eles vão beber, é nessa oportunidade que eles vão usar drogas, sabe? Então, transmitam bons valores para eles, não deixem que pervertam a cabeça deles, conversem diariamente, rotineiramente com eles. Então, e sim, temos bons professores ainda, temos alguns que conseguiram se manter firme, como foi relatado aqui, mas a gente sabe que não é fácil, não é fácil tu ir contra a onda, né? Eu hoje não levo quase nenhuma amizade da escola, porque eu resolvi contrariá-los, eu resolvi ir contra todo aquele pensamento uníssono que foi criado na gente, e que eu não tinha até então. Eu lembro que
eu não me importava com política. Cheguei no ensino médio, quero saber de política, sabe? Não é isso que me interessa ainda. E, aos poucos, isso foi sendo cativado em mim. Só que virou uma arma contrária contra eles. Então, pais, cuidem de seus filhos, transmitam os bons valores. E me agradeço muito por essa oportunidade, não tinha me preparado nem nada. Mas é isso. Obrigado.